Aqui diz, é muito conhecido, está dizendo, a partir do verso 14, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus falando para o mensageiro da era. Ele diz, entregue esta mensagem para eles. Eu sei que as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Que Deus abençoe essa leitura. Vocês podem se assentar. Aqui é uma descrição perfeita e exata da era que nós estamos vivendo, a condição do mundo, não é? Nós estamos vivendo nos dias da religião, os dias mais religiosos que já houveram em toda a história da humanidade, principalmente devido à ciência, onde nós temos sido capazes de propagar por todos os meios o Evangelho, tem ido a todos os países. Então, realmente, é uma era diferente à era de Laodiceia. E, nesta noite, eu quero dar uma olhada em alguns detalhes, e eu quero chamar a atenção aqui, principalmente, essa característica, dizendo que é rica, uma era muito rica, enriquecida, e que nada tem falta, e essa é a característica, realmente, do povo que vive sobre a terra nos dias que nós estamos atravessando. E isto... nós não apenas lemos o texto, mas nós estamos vendo a realidade aí fora, não é? E o profeta fala muito sobre a era de Laodiceia, e ele usa tipos, ele usa sombras para mostrar o mistério da era de Laodiceia, porque esta era ela é diferente de todas as demais eras, por vários motivos, e nós vamos tentar explorar alguns destes motivos aqui nesta noite. Eu queria que vocês abrissem comigo Lucas capítulo 16, verso 19. Verso 19. Lucas 16, verso 19. Aqui aparece um personagem, e vamos dar uma olhada nesse personagem. E nós já vamos conectar com algo que o profeta disse para nós. É muito importante essa história aqui, para nós entrarmos no nosso tema. Aqui no verso 19, começa dizendo assim, ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Vamos parar aqui, depois nós vamos voltar nesse texto. Vocês viram que aqui tem as mesmas características da era de Laodiceia? Lá, Jesus está dizendo para o anjo, o mensageiro, disse, você vá lá e diga para eles, você diz que você é rico, você diz que não falta nada, mas você é um cego, miserável, nu e não sabe. E aqui nós estamos vendo o mesmo Jesus, e sabe o que é interessante, irmãos? Este jovem rico aqui, o profeta revelou para nós que este jovem rico aqui, este homem aqui, é o jovem rico que ele havia se encontrado. Ninguém aí fora sabe disso, mas o profeta disse, é o jovem rico. E este jovem rico, quando havia vindo a Jesus, impressionou muito a Jesus. E você vai perceber isso porque ele fala sobre este personagem em outras passagens. Tem uma outra passagem que fala dele. Agora, a Bíblia não disse para nós que era ele, mas o profeta disse que é. Irmão, se nós não crermos que o Espírito de Jesus está nesse mensageiro, então você nem adianta querer seguir a mensagem. Pois ele diz coisas, irmão, que ele não poderia dizer se não fosse o Espírito de Jesus, o que escreveu a Bíblia,
se não fosse ele falando para nós. E ele mostrou para nós que realmente é este homem. E eu já vou ler para vocês aqui. Agora, tem uma outra, um pouco antes aí em Lucas, se você voltar no capítulo 12, Jesus também menciona sobre este jovem rico. Mas e você diz assim, não, mas não diz que é ele, mas o profeta diz que é. Aqui em Lucas 12 também é ele. Esse camarada, esse jovem rico, ele causou uma impressão muito forte em Jesus, porque, sabe, normalmente, irmãos, quando você tem sonhos, quando você tem essas experiências, é porque você gastou muito tempo pensando naquilo. Você sabia que esse é o segredo do sonho? Quando você começa a meditar em determinadas coisas, aquilo cria uma atmosfera e você acaba tendo sonhos, visões, revelações, porque você estava meditando sobre aquilo ali. E eu, lendo aqui no texto, nós percebemos que Jesus, durante a sua jornada terrena, ele frequentemente se lembrava desse jovem rico. Impressionou lá em outra passagem, disse que Jesus amou ele quando viu ele, gostou demais dele, falou, mas que jovem especial, que pessoa especial, uma pessoa educada, uma pessoa gentil, uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa, qual que é a palavra que eles usam? Uma pessoa culta, isso, e uma pessoa também que dava aos pobres lá e fazia suas obras de caridade, etc. Quer dizer, um homem religioso, muito religioso. E aqui Jesus fala nele de novo, Lucas 12, e propôs-lhes uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. Se isto não retrata a nossa era, né? As igrejas ricas, completamente abastadas, não é? Membros. Se tem uma coisa que nós não deveríamos fazer, é brigar por membros, irmão. Nós somos, comparado com esse povo aí fora, nós somos uns miseráveis. Nós não temos nada. Você querer comparar um ministério, qualquer ministério na mensagem, com o ministério de um Edir Macedo, com o ministério... Esses homens, eles arrebentam a boca do balão, como se diz. Não tem como comparar. Mas Jesus disse, mas vocês são miseráveis, vocês são cegos, vocês são pobres, vocês estão... Mas a Bíblia diz que ele se vestia de linho. Não é? Esplêndida e maravilhosamente bem vestido. Mas Jesus olhou e disse, você está nu, você não está vestido. Porque Jesus se referia às vestes espirituais. Quando ele disse a mensagem para o mensageiro, ele disse, olha, compra de mim as vestes brancas, as vestes que realmente interessam, as vestes que te dá o direito de entrar nas bodas do Cordeiro, não é? Os 3 anos e meio na glória, que é o que nós estamos querendo. Mas esta atitude das pessoas hoje, irmão, é de riqueza. Você viu que hoje as pessoas não contentam mais com um salário bom. Elas querem ostentar, elas querem comprar um carrão para mostrar para o vizinho que eles têm mais. Ninguém está contente mais com viver bem, comer bem, se vestir bem, simples, mas bem. Ninguém quer isso. Por quê? Porque Hollywood tem jogado isso. Os filmes têm jogado isso na cabeça. Tem que ostentar, tem que aparecer. Não basta simplesmente ter. Jesus disse, tendo que comer, tendo que vestir, contentai-vos. Se Deus te dá mais, então aí você pega aquilo que Ele te deu mais e reparte com os demais. Nada contra quem tem mais, nada contra, mas o espírito dessa era é totalmente pervertido. O que deveria ser uma bênção é uma maldição. E ele disse, farei isso, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem ficará? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Então, Lucas 12, Lucas 16, está falando do mesmo personagem. Amém? Muito interessante nós realmente
captarmos isto. Vamos um pouquinho aqui, que eu quero mostrar aqui o que o profeta fala sobre isso e o porquê que nós pegamos esta escritura. Eu quero pegar aqui na ordem certa, coloquei bastante isto aqui. Está na mensagem Identificação, 1964. Este jovem, ele se identificava com sua própria igreja. O preço a se pagar era muito alto. E se você se lembrar de sua última identificação, onde nós identificamos que este jovem rico tinha tido a oportunidade de vir e seguir a Jesus. E ele foi adiante e ficou com sua igreja e continuou. Ele era um bom rapaz, ele disse que mandava os mandamentos e fazia todas essas coisas, e ele sabia fazer o bem tanto quanto os demais. Então, nós podemos tirar uma ideia disto. Ele rejeitou seguir a Jesus. E sua última identificação, nós vimos ele no inferno. Ele chorava para que Lázaro viesse e lhe desse um pouco de água. Ou a sua identificação. Você poderia ser identificado com o grupo que Judas se encontrava? Ele começou a caminhar com Jesus. Ele usa o jovem rico, e agora ele está falando de Judas. Os dois gostavam de dinheiro, certo? E tem um outro lugar que o profeta disse assim, às vezes você é rico, mas não quer dizer dinheiro, irmão. Você é rico em alguma coisa, que você não quer ceder aquela alguma coisa para você receber a Jesus. Você pode ser rico em várias coisas, o profeta diz, você pode ser rico em cobiça, você pode ser rico em educação, você pode ser rico em inteligência, você pode ser rico em um dom que Deus pode ter te dado, mas você tem que ceder aquilo para poder aceitar Jesus. Agora ele começa a falar de Judas, que é muito semelhante, não é? E ele disse, ele começou a caminhar com Jesus, ele começou certo, como os pentecostais fizeram anos atrás. Mas da própria coisa da qual eles haviam saído, a organização, suas mães e seus pais, este jovem grupo rejeitou e voltou e fez um grupo igual àquele de onde eles tinham saído. Que tipo de grupo você pertence? Pergunta o profeta. Agora, a Bíblia diz que esta era de Laodiceia. Judas, você sabe, ele viu as possibilidades de conseguir algo um pouco melhor ou maior com aquilo que ele tinha. Ele estava identificado com Jesus, então ele pensou, com isto, porque ele carregava a bolsa e ele poderia fazer um pouco de dinheiro extra, ao vendê-lo por 30 peças de prata. Exatamente o que a era de Laodiceia fez. A Bíblia diz que sim. Tu és rico, tens aumentado, tens suficiente bens e não precisa nada. E você não sabe que é miserável, cego e nu. E não sabe. A igreja pentecostal, a última era, não a de Lutero, não a de Wesley, mas a igreja pentecostal, esta era da igreja. Então aqui ele começa a identificar a era de Laodiceia com Judas, rico, que gostava de dinheiro. Começa a identificar a era de Laodiceia com o jovem rico, que também tinha a sua tendência pelo dinheiro. E dinheiro é uma... Olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O amor ao dinheiro, não o dinheiro em si, nós precisamos de dinheiro, mas o amor em si. Não é esse o tema, mas eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês, baseado no que o profeta disse para nós aqui, onde o profeta fala aqui tem mais uma, mensagem Vestimentos, onde ele mostra que o jovem rico tipifica Laodiceia. Agora, não só os rabinos, mas os ministros, o laico, a igreja, os membros de igreja, têm medo de fazer este investimento. Que coisa tola este homem fez ao tomar uma decisão como aquela. As igrejas de hoje, por esta popularidade, você não pode ser popular e estar com Cristo. Sabe, irmão, todo mundo quer ser aceito, não é verdade? Todo mundo quer ser aceito. O ser humano é assim, irmão. No teu emprego você quer ser aceito, na tua escola você quer ser aceito. Isso aí é uma armadilha. Você não precisa ser aceito coisa nenhuma. Você precisa ser aceito por Cristo. Ele tem que te aceitar. Se ninguém mais te aceitar, mas Cristo tem que te aceitar.
Você não precisa se adaptar, mudar para que as pessoas te aceitam. E este homem, ele tinha medo disso, de não ser aceito, porque ele ia começar a andar com esse homem estranho, com as doutrinas esquisitas, não é, que tinha uma má fama, e por aí vai. E ele diz, agora, as igrejas de hoje, pela popularidade, se você amar a Deus, você vai ser detestado pelo mundo. Olha aí, ó, aí acabou, aí derrubou, né? Se você amar a Deus, você vai ser detestado pelo mundo. É exatamente correto. Popular? Sim, senhor. Os louvores de homens, ao invés dos louvores de Deus. Eles estão precisando de uma pequena inoculação de Cristo, não é? Para perder esse vírus aí, né? Vocês são vírus, irmão, são influências. E os homens pegam um dos outros, porque é gostoso, né? Aquela imagem de você ser aceito, aquela coisa bonita, aquele cabelão penteado, aquela voz bonita, os palavreados, e as pessoas começam a admirar, falam, nossa, que camarada legal, eu quero ser tão popular quanto ele, e por aí vai. Seja você, seja original. Tem vezes, uma vez eu fui numa igreja, tinha um pregador pregando, eu não sabia se era o pastor dele ou se era ele que estava pregando. Que pregava igualzinho, a voz, maneirismo. Eu sei que não é ele, não é possível. Porque não tem dois igual no mundo, irmão. Não tem duas impressões digitais no mundo. Deus fez todos nós diferentes. Nós temos que ser genuínos. Mas agora todo mundo quer ser igual o Degas, né? Como dizia, né? O Degas, o famosão, o popularzão. E a gente passa por isso. Eu lembro na escola, era assim, sempre tem o rapaz, o menino ali que é mais popular, ele faz a ganguezinha dele, aí ele exclui os outros para o lado. Isso aí entra na religião e é igualzinho. É igualzinho. Ou, para pertencer, você tem que ficar lá lambendo as botas do chefe, lá Não é assim que funciona? Não, filho de Deus não cai para essas coisas aí, não, irmão. Nós somos genuínos. Nós somos o que Deus nos fez. As crianças, eu lembro que nós íamos para a escola, as crianças, a melhor coisa que tem, sempre andar com a sua classe. Nunca tentar misturar com os mais ricos e nunca tentar misturar com os totalmente sem nada. Ou você tem que andar com aqueles que são igual a você. Senão você vai sofrer. Pássaros de mesma plumagem voam juntos. Respeite a todos, ensine a teus filhos, respeite a todos, meu filho, mas não queira ser amigo só porque ele é mais riquinho. Essas coisas são básicas na educação cristã, teu filho vai sofrer. Quando ele estiver aí na sua fase de adolescência, ele vai querer ostentar mais do que o pai e a mãe podem dar para ele. Coisas básicas, não é? Mas vamos lá, eu quero entrar aqui, é muito bom isso aqui, vamos lá. Agora, este jovem rico, e aqui há algo para esses homens de negócio, que ele estava pregando para os homens de negócio, e eu vou ter que encerrar, ele disse agora, que isso possa descer profundamente em vossos corações. Ao rejeitar a Jesus, ele nunca parou de aumentar os seus bens, ele continuou. Vamos seguir ele um pouquinho mais através da Bíblia. Ele se encheu de bens, ficou ainda maior, e porque o seu negócio acaba dando certo, nunca vai pensar que sempre isso significa que são as bênçãos de Deus. Porque a Bíblia diz que o ímpio prospera. Vocês sabem, este homem, ele ficou maior, e ele chegou a um lugar que ele estava tão grande a tal ponto que seus celeiros estavam quase estourando, de tão cheios. E ele teve que construir novos. Está vendo como ele está dizendo que aquele homem é o mesmo? Agora, ele pensava que ele tinha feito a coisa certa ao rejeitar Jesus e não fazer um investimento nele. Ao invés de investir em trigo, em cevada, e sei lá o que ele estava... Por que ele investiu em Jesus, irmão? Porque Jesus é imperecível. Ele não perece. É uma carga que não perece, é uma comida, um maná que todo dia ele está novo, ele vai te sustentar. Nós temos que confiar em Deus, irmão. Esse Deus disse que iria nos sustentar. E até os rebeldes, por 40 anos no deserto, ele sustentava cada um deles. Mesmo que ele teve que matar todo mundo depois, mas ele sustentava, não faltava sapato, não faltava roupa. Quanto mais aqueles que não são rebeldes. Temos que confiar em Deus, irmão. Nós temos que relaxar na presença de Deus. Nós temos que saber que está tudo sob o controle de Deus. Jesus disse, pode um pardal cair sem que Deus o saiba?
Quanto mais um ser humano, Deus está preocupado com você, Ele está cuidando. Você está dormindo, Ele está orquestrando tudo para você no próximo dia, mandando o que você precisa. Se é cliente, se é sei lá o que é, se é a costureira, se é a lavadeira, Deus tá lá orquestrando, mandando pensamentos na cabeça da pessoa, Ele está orquestrando para te alimentar. Esse é o Deus que nós servimos, amados. Ele está cuidando de nós. Agora, ele pensava que tinha feito a coisa certa, não é? E não quis fazer o investimento em Jesus. Ele pensava que ele fez a coisa certa porque ele tinha possessões da terra, não é? Materiais. E possessões materiais, ele pensava que ele tinha feito a coisa certa porque ele tinha prosperado. Agora, é isso que nossas denominações pensam, porque eles se organizaram e seus grupos se tornaram milionários e bilionários, então eles pensam que eles têm aquilo. Mas a Bíblia não disse já? Tu és rico e cheio de bens, mas não sabes. O próprio Jesus disse, é verdade, vocês são. Só que no meu livro aqui, no meu registro, vocês são tudo pobre. E olha, irmão, você sabe que rico não gosta de andar com pobre. E Deus é rico. Jesus, no final aqui do capítulo 12, ele disse assim, sede vós ricos com Deus. Não, nós temos que ser da nata, irmão. Nós temos que andar com Jesus. Andar com Jesus não é para qualquer um, não. Ele te prepara, ele te dá a veste certa, ele te dá a unção correta, ele te prepara, ele te traz ao nível dele. E ele diz, agora, não sabe, é rico, mas não sabe que é miserável, é pobre, não é? Cego e nem sabe. Que condição miserável. Homens e irmãos, não façam investimento em algo assim, porque está fadado a perecer. Por que não fazer investimento em algo que já foi testado através de toda a Bíblia? E você sabe, nos textos que eu tenho escrito aqui, que nós poderíamos estar nesta noite, ainda nesses textos provamos, através da Bíblia, que aqueles que fizeram isto e aqueles que rejeitaram, nós vemos o final deles. Eu estou mostrando a vocês um real investimento para vocês fazerem. Coloque sua vida. Coloque seu tempo, coloque seu dinheiro, coloque seu talento, coloque tudo que você tem em Cristo. Deus garantiu isto para nós, ao ressuscitá-lo novamente, que nós ressuscitaremos nos últimos dias. Ele prometeu, o que mais que poderíamos esperar? Me diga, me conte de algum outro investimento que você poderia fazer como este. Me diga de alguém que poderia inventar algo nesta manhã para ganhar 10 milhões de dólares, e aí amanhã você amanhece como um cadáver. Realmente, irmãos, não tem cabimento. Hoje você deu uma picaretada, achou a mina de ouro. Aí amanhã você amanhece sem se mexer. E aí? É gostoso ter essa esperança eterna, não é, irmão? Nas horas difíceis, na hora que nós vemos a sombra da morte, a idade chegando, os problemas, nós olhamos para frente e falamos, não interessa, eu estou fazendo um investimentozinho aqui, e eu quero sacar ele lá do outro lado. Eu vou ser que nem esse povo na fila do INSS, irmão. Vou chegar lá naquele dia, Senhor, vim sacar meu dinheirinho aqui. Vim sacar meu dinheirinho, Senhor. É pouco, mas eu depositei. E ele paga bem. Ele paga bem, irmão. Aí, ó, não tem ninguém que pague igual ele, não. Vida eterna, para viver para todo sempre. Que maravilha esse Deus nosso, meu Deus do céu. Isso aqui nos deixa animado, isso aqui nos transforma. Fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Tem hora que você tem que chacoalhar a você mesmo. O que eu estou fazendo? E você se preocupa com esse mundo, com as migalhas que o mundo te dá. As migalhas que teu patrão te dá, que tua empresa te dá. As migalhas, isso aqui é migalha. Isso aqui é temporário, irmão. É temporário. Não é? Mas é isso. E o que mais poderíamos esperar, não é? Ele disse... O que seria se o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Se você for popular, se você for chamado de fulano e fulano de tal, e diácono, e presbítero, e bispo, e ancião, e papa, o que quer que seja, ser chamado assim, isso são louvores de homens. Não serve para nada. É gostoso, não é gostoso, irmão? Doutor e tal, lógico que é bom. Mas quando morre, irmão, não adianta nada chamar de doutor. Está morto.
Mas o crente, irmão, ele não morre, não. A Bíblia diz que ele dorme, ele está lá do outro lado, só esperando aquela grande manhã. Vamos lá continuar.